Olá, irmãos, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e te traga paz. Hoje eu trouxe para a nossa meditação no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1, que fala a respeito dos magos que vieram do Oriente trazer presentes para o nosso mestre quando ele nasceu, ok? Vou estar fazendo a leitura aqui e vou explicar alguns pontos, desse texto em uma leitura bem rápida, para o vídeo não ficar muito longo, para não causar aí cansaço a vocês aí, ok? Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir, que diz assim na palavra do Senhor: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2: E perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ou seja, no primeiro versículo aqui está dizendo que quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, naquele tempo que o rei Herodes estava governando sobre a cidade de Jerusalém, eis que vieram os magos do Oriente, até Jerusalém, e foram até o palácio do rei Herodes, ok? Versículo 2: E perguntaram ao rei Herodes: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quando eles perguntaram isto, o rei Herodes toma um susto, porque ele governava aquela cidade, ele era rei e ele não sabia que tinha um outro rei, que ia nascer um outro rei que iria tomar o seu trono. Assim ele achava, que este novo rei iria tomar o seu trono, por isso ele leva um susto. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo, certo? Primeiro ponto que eu aprendo aqui, esses magos, eles vieram do Oriente, uma terra muito distante. Como é que eles sabiam que tinha nascido um rei, ou que iria nascer um rei, considerado rei dos judeus? Para entender isso, nós temos que voltar um pouco aqui um pouco atrás, e lembrar que sempre existiram essas pessoas que sempre estudaram as palavras, as profecias, e sempre estudaram acerca da ciência. Nós podemos ver isso no livro de Daniel, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Lá Daniel está falando acerca das 70 semanas, e nesse tempo já existiram essas pessoas que estudavam acerca da ciência e estudavam acerca das profecias, correto? E Daniel era uma pessoa muito conceituada, muito aceita naquele tempo, vamos dizer assim. Porque Daniel tinha um conhecimento fora do comum, um conhecimento que o próprio Deus deu para ele. E essas pessoas, esses magos, essas pessoas que estudavam, elas estudavam acerca das profecias de Daniel. E aí, consequentemente, eles estudavam acerca das profecias e tinha muito cuidado acerca das datas e o cumprimento. Eu abro um parênteses aqui para explicar que coisas que hoje muitas pessoas, muitas das vezes, não fazem: estudar as profecias que estão na Bíblia, porque tudo que está aqui já se cumpriu, outras estão cumprindo e vão se cumprir. E essas pessoas, elas estudavam as profecias, os tempos e coisas mais.
E muitas das nossas pessoas hoje em dia não estudam a palavra, não examina. A Bíblia diz: erra o homem por não examinar as Escrituras, porque elas testificam de salvação e de vida eterna. E me chama a atenção, porque essas pessoas aqui eram pessoas pagãs e elas estudavam. Uma outra profecia também, que está no livro de Números, capítulo 24, verso 17, que fala acerca de Balaão. Eu deixei até separado já aqui para me ler. 24, verso 27 do livro de Números. Melhor dizendo, 24, verso 17 do livro de Números diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. É uma profecia que Balaão profetizou. Então essas pessoas conheciam essas profecias. E o interessante é que eles juntavam tudo. Eles uniam profecia, tempo, para poder ver o seu cumprimento. E essas pessoas, talvez aqui, elas poderiam ser astrólogos, estudavam acerca das estrelas. E lá em suas anotações, quando elas viram que naquelas anotações não tinha uma estrela que elas observaram, viram no céu, uma estrela que brilhava um pouco mais do que a outra, além do que a outra. E quando elas viram aquela estrela e viram que não tinha no seu livro, nas suas anotações, elas uniram acerca do tempo das 70 semanas que Daniel profetizou, e uniram acerca da estrela. E elas observaram e pensaram: é o nascimento do Messias. Então eles obedeceram. Então nós só temos um jeito de saber, ir até Jerusalém, saber onde é que ele está, porque Daniel profetizou. A estrela está brilhando lá, e essa estrela não tinha nas nossas anotações. Então é acerca do nascimento do Messias. E eles foram até Jerusalém. Chegou lá, eles perguntaram: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? E Herodes tomou um susto. Verso 3: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Herodes não ficou sossegado, porque achava que aquele que era nascido rei ia tomar o trono dele. Mas não foi para isso que Jesus veio. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então Herodes ficou tão perturbado, tão aflito, que ele reuniu todos os sábios do palácio e perguntou: se vira e me fala onde é que o Cristo vai nascer. Aqui eu aprendo uma outra lição. Os magos estudavam. Os que não eram de dentro de casa estudavam acerca das profecias. Mas aqueles que eram de dentro de casa não estudavam. Os magos sabiam acerca do nascimento de Jesus, que era naquele tempo. Mas Herodes, que era de dentro de casa, dali de dentro de Jerusalém, não sabia. E isso não é diferente no nosso meio hoje em dia. E eles disseram: em Belém, os sábios disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E qual foi o profeta que profetizou isso? Deixei bem separado aqui, é o profeta Miqueias. Está no livro de Miqueias, capítulo 5, e o verso de número 2, que diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Herodes, o verso 7, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Os magos sabiam o tempo, Herodes não sabia. Verso 8: e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo. E Herodes falou assim: olha, os profetas dizem que eles vão nascer lá em Belém. Então vocês vão, verifiquem. E quando você achar o menino Jesus, vocês venham
e me diga onde é que ele está, porque eu quero ir para adorar também. Só que isso aqui é uma pura da mentira, é a pura mentira de Herodes, porque Herodes não queria adorar Jesus. Herodes queria saber onde é que Jesus estava para poder ir e matar Jesus. É tanto que lá na frente você vai ver que depois que os magos não obedecem à ordem de Herodes, o que acontece? Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Porque, sendo assim, aquele que poderia tomar o seu trono, entre aspas, não iria estar vivo, ok? Então, verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Imagina a alegria daqueles reis, né? Daqueles magos, vamos dizer assim. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. É o costume. Muitas das vezes, quando nasce uma pessoa, uma criança, e quando você vai visitar, você tem o costume de levar um pacote de fralda, um lenço, um brinquedo, uma roupinha, coisas mais. Você vai prestigiar, né? levar e demonstrar alegria pelo nascimento daquela criança. E os magos, quando eles foram, eles levaram, deram Jesus ouro, mirra, incenso. E cada um aqui pode ter um significado. Não vamos nos aprofundar porque o vídeo não fica muito longo, né? Mas você pode pegar e estudar na sua Bíblia e você vai ver o significado de cada presente que Jesus recebeu aqui, né? Porque o que é que uma criança e uma família pobre de Nazaré ia querer com ouro, vamos dizer assim, né? Então, isso aqui é um assunto para outra palavra. E o verso 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então eles tiveram um sonho, Deus deu para eles um sonho. Não volte para junto de Herodes, não vá por Jerusalém, vá por outro caminho. E eles obedeceram e foram para o outro caminho. Que é aí que acontece a fúria de Herodes. Aqueles magos me passaram a perna. Então vamos vasculhar e vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo, ok? Então esta é a palavra. E eu incentivo você a pegar a sua Bíblia e ler. Lê 1, 2, 3, quantas vezes for possível. Livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 até o verso de número 3. Então aqui está a palavra do Senhor, que ela não pode deixar de ser pregada. Espero que você tenha entendido, né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Se você acha que é do seu interesse, você achar que deva, se inscreva em nosso canal, porque todas as vezes que eu postar os vídeos aqui, você vai receber aí a notificação que eu postei vídeos aqui. Ok? Então é isso aí. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.